aí pessoal, aqui quem tá falando é a Ani, bem-vindos a mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser especial por diversos motivos. Hoje nós vamos falar a respeito de um anime, né? Um anime que já faz um tempo que eu tinha comentado que eu ia falar aqui no canal. E casou perfeitamente com a data de hoje e com o anúncio do mangá que virá para o Brasil finalmente pela editora Panini. E o outro motivo é o que me faz estar assim trajada hoje, que é dia 15 de junho, o dia do patologista veterinário. Então, juntando tudo isso, vamos conversar sobre Cells at Work. Também conhecido como Hataraku Saibou, né, que na verdade é o seu título em japonês. Esse anime eu comecei a assistir ali mais ou menos no final do ano passado para início desse ano, de 2022. E eu confesso que eu comecei ali um pouquinho com o pé atrás, porque, para quem não sabe, para quem tá caindo aqui no canal de paraquedas sem entender nada do que eu tô falando, eu sou médica veterinária, mais especificamente sou patologista. Eu tenho formação e estou terminando a minha pós-graduação e especialização em patologia clínica. E eu trabalho com as células do corpo, do organismo, né? Com sangue, com hemácias, com linfócitos, leucócitos, diversas outras células e vários outros setores que estão ali inclusos também, como citologia, parasitologia. E pela premissa de Cells at Work, né, ou Hataraku Saibou, ele dava a entender que ele ia ali contar algumas relações e histórias das células, e fiquei com receio do que eles poderiam passar e ensinar de errado, né? Porque afinal é uma animação, tem sempre aquela ponta que é solta para poder acrescentar a criatividade, e às vezes são feitas algumas modificações para caber no roteiro, mas felizmente não foi o que aconteceu. Depois de assistir o primeiro episódio, eu ainda fiquei ali com o pezinho atrás, que talvez os próximos episódios poderiam dar uma escorregada, mas todos foram assim impecáveis em todos os sentidos, inclusive até nas explicações. Mas antes que vocês fechem o vídeo e desistam de assistir o anime porque parece muito chato, eu vou explicar pra vocês qual que é a história de Hataraku Saibou, e eu vou convidar vocês a assistirem alguns episódios pra vocês verem do que eu tô falando. Nesse anime, todas as células do organismo, elas são representadas por pessoas, né, ou seres. Nós acompanhamos a protagonista, que é uma hemácia, e eu já posso até acrescentar que possivelmente é uma hemácia falciforme, porque ela tem um cabelinho assim em formato de uma banana, e isso é um tipo de hemácia que pode sim ser encontrado no organismo. E ela é uma garota em seu primeiro dia de trabalho, né? Ela foi ali colocada para carregar oxigênio, né? Que é como se fossem várias caixas, como se ela trabalhasse no correio, e ela tá tentando fazer entrega, porém ela se perde muito. Coisa que também acontece com as hemácias falciformes. Elas são, digamos assim, um pouquinho perdidinhas. Então, por isso que eu cheguei à conclusão de que a protagonista era essa hemácia. E a história começa com ela tentando fazer sua primeira entrega, né, no seu primeiro dia do trabalho. E nós acabamos conhecendo algumas outras células, né, que são pessoas. Inclusive, uma delas que é muito, muito maravilhosa, que é o leucócito. E ele é um rapaz muito alerta, que tá a todo custo procurando algo que esteja ali danificando onde eles vivem, e ele é muito engraçado. E esse neutrófilo, juntamente com essa hemácia que vivem se encontrando, né, no local que eles trabalham, eles acabam vivendo diversas aventuras e a gente vive junto deles. E são situações que realmente acontecem na vida real, o que acontece dentro do nosso organismo, e nós não fazemos a menor ideia do que está havendo lá dentro. E em como toda boa história, nós temos os vilões, que na história de Hataraku Saibou são vírus, bactérias e outros organismos que podem danificar ali o nosso organismo. E gente, eles têm um design impecável de você colocar em qualquer show, né, em qualquer anime de luta, e você querer ver ali aquele ser levando mesmo uma surra do protagonista. Os episódios, eles têm uma linearidade, porém eles também são meio que episódicos, têm suas próprias histórias contadas, talvez até em pequenos arcos. E a história é contada de uma forma que não é cansativa, mesmo quem não gosta de química, biologia, de células, de qualquer coisa do tipo, vai adorar o anime.
Eu confesso pra vocês que eu até fiquei com um pouco de inveja de quem tá fazendo ali ensino médio, de quem tá na faculdade agora, porque esse anime é perfeito pra estudar de uma forma assim extremamente prazerosa. E o que mais me impressionou são os cuidados aos detalhes, sabe? Nós temos ali os personagens como, por exemplo, as hemácias, todas ali antropomorficamente, né, como se fossem pessoas, trajando ali suas roupinhas como se trabalhassem em uma empresa de entregas, né, já que elas são carreadoras, né, elas levam oxigênio, trazem dióxido de carbono, enfim, essa realmente é a função delas. E como no organismo nós temos milhões de hemácias, até o nome delas é como se fossem números com letras, é muito assim, é um cuidado aos detalhes, sabe? Ah, e o nome da protagonista é AE3803. Daí nós temos o U1146, que é o neutrófilo ali, que vez ou outra se encontra com a nossa hemácia, né, com o nosso glóbulo vermelho, e ele sempre tá ali para proteger ela, ele anda com uma faca e ele é bem agitado, já que o trabalho dele é matar patógenos, né, que infectam o corpo. E apesar de sua ocupação implacável, ele é de fala mansa e é uma pessoa bem gentil. Daí nós temos outras células que aparecem, né? Outras pessoas que aparecem ali na história, como as células T citotóxicas, que servem também para a proteção do organismo. Temos também o macrófago / monócito, que são lindas criadas em vestidos grandes, bem armados, e que possuem ali diversos tipos de armas para combater vários patógenos invasores, e que geralmente quando estão lá matando eles, estão com um sorriso lindo no rosto. Temos também as minhas células favoritas, que são os eosinófilos, representados ali principalmente por uma garota que meio que se sente inferior em relação às outras células de defesa, por conta da sua incapacidade de combater bactérias e vírus, mas mostram seu verdadeiro valor matando os parasitas quando as outras células não conseguem. E é exatamente para isso que os eosinófilos servem, né? Eles ajudam ali a combater verminoses e alergias, por exemplo. Temos também as plaquetas, que são representadas no anime por crianças, né? Elas são criancinhas, já que as plaquetas em si, elas são fragmentos citoplasmáticos, né? Elas não são células especificamente, mas que têm papel fundamental e importantíssimo no nosso organismo. Elas promovem a reparação de lesões, entre outras, né? Outras funções do organismo. Então elas também são muitíssimo importantes. Temos as células dendríticas, células de memória, tudo muito bem representado, tudo muito bem colocado na tela de forma tão didática que mesmo que você nem tenha interesse em entender, você acaba aprendendo. Enfim, em resumo, é um anime incrível. Eu conheci primeiro o anime e felizmente nós tivemos recentemente o anúncio de que a editora Panini traria o mangá para o Brasil. É uma obra da autora Akane Shimizu e é um mangá já completo no Japão, com 6 volumes, né? Eu não sei se tem algum spin-off, algum mangá por fora, mas foi anunciado no Brasil essa edição. A autora finalizou a obra no início de 2021 e está previsto para julho, para chegar aqui no Brasil, ou seja, mês que vem. É uma obra que já recebeu premiações e eu tenho certeza, gente, certeza absoluta, que vocês vão gostar. É uma história muito boa, é uma história cativante, é uma história simples, que trata de temáticas reais, né? Não tem nada ali inventado. A única coisa ali que eu poderia dizer que não deveria acontecer tanto é a interação tão frequente de uma hemácia com um neutrófilo. Porque fisiologicamente falando, nós temos muito mais hemácias do que neutrófilos, né? Que no caso seria ali o nosso glóbulo vermelho, que é a garota, e o glóbulo branco, né? Que seria ali o garoto. Então as chances daquela interação tão recorrente acontecer é quase zero, tá, gente? Mas isso é só uma informação aqui de curiosidade, uma informação a mais para vocês, porque de modo geral toda a história é contada da forma mais correta possível. E hoje, dia 15, que é o dia do patologista veterinário, né, que é o meu trabalho, eu tenho pós-graduação em patologia clínica, eu adorei esse anime e estamos tendo agora o anúncio do mangá, eu decidi falar dele hoje. E essa foi a minha recomendação de hoje, tanto de anime quanto de mangá, né? Vamos esperar aí que o mangá venha, eu tô muito empolgada, porque fala exatamente sobre o meu trabalho e eu adoro tudo isso.
E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha sido divertido ou no mínimo informativo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e ativar o sininho para quando saírem os próximos vocês serem os primeiros a saber. E não deixe de conferir o anime Cells at Work ou acompanhar o mangá quando ele vier para o Brasil. Eu garanto que vale a pena. Mata, né? Até o próximo vídeo.